que dizem que ele disse, mas ninguém sabe se ele disse mesmo. O só sei que nada sei. Sócrates. E como você explicaria essa frase? Cara, explica o seguinte, né? Eu tinha alguns alunos no ensino médio que queriam colocar na prova assim, só sei que nada sei, pra não saber a resposta de alguma coisa, né? Falava assim, professor, tem que aceitar, eu não tô filosofando aqui, né? Na verdade, o que acontece? Sócrates era um cara, assim, muito fora da curva, né? E tem uma trajetória, assim, humilde e que Platão coloca ele, assim, como um grande mestre. E aí, Sócrates, quando ele fala, só sei que nada sei, ele está falando da própria ignorância, no seguinte sentido: olha, eu questionei toda a Grécia, né, quem seria o homem mais sábio, as pessoas apontam que era ele, e ele fala assim, tá bom, eu posso até ser o mais sábio, mas o tanto que eu sei ainda é nada perante a vastidão do conhecimento. Então isso que ele tá relativizando, fala assim, eu posso até saber muito, segundo o que as pessoas me relatam que eu sei, mas ainda assim, perante o tamanho do universo e os conhecimentos em relação à vida, isso ainda é um grão de areia, né? E você acha que ele realmente existiu ou ele foi algum personagem criado por Platão? Uma espécie de alter ego do Platão, como muitos dizem, né? Olha, eu acho que naquela época a relação discipular era muito importante. Muito importante. Para quem não sabe, não tem nenhum registro de nada escrito por ele, né? Por Sócrates. Tudo que sabe sobre ele foi escrito por Platão, não é isso, né? Assim como Confúcio, Jesus Cristo, Buda. É verdade. É uma característica dos grandes sábios isso. na antiguidade. Né? Eles não deixavam escritos ele deixava para que fossem escritos pelos discípulos. Tá? Sim. Então, assim, eu acredito que Sócrates realmente existiu como uma figura real ali, que era mestre de Platão, e que Platão vai escrever porque tava o mestre ali ensinando e o aluno dedicado, entendeu? Copiando e falando assim, peraí, deixa eu anotar isso aqui, que isso aqui é legal. Né? Então, não acredito que seja um simples personagem, assim. Na verdade, isso é característico da época. Você acha que o aluno superou o mestre ou você prefere Sócrates? Eu acho que ali é uma entidade junto, assim. Platão é muito fidedigno aos ensinamentos de Sócrates e vai passar isso adiante, né? Então ele dá para perceber nos escritos dele a profunda admiração que ele tem por Sócrates, né? Então eu acho que ali até surge essa teoria de que ele é um personagem, até porque é impossível você separar Platão de Sócrates. Uhum. E ainda falando dessa parte dos clássicos aí, o estoicismo, será que muito se percebe que ele está voltando com força aí, né? E a parte de autoajuda tem utilizado muito o estoicismo, trazendo aqui para a modernidade e tratando isso como alguma receita de bolo. Só que o estoicismo é muito amplo, é muito complexo. Como que você enxerga essa transição aí, meio que transformando ele em autoajuda? Você acha que é legal ou que está valorizando a filosofia, está fazendo ficar popular aí os autores estoicos e tal? Bem, eu acho que os estoicos estranhariam isso bastante. Eu acho que o estoicismo, as ideias estoicas, né, de maneira geral, são muito simples. A complexidade aí está em colocar isso em prática. Em viver isso, viver essas ideias que são difíceis. E os estoicos, de maneira geral, embora surja ali com os gregos, né, atingiram seu auge com os romanos, né? A própria ideia ali do cidadão romano era uma ideia muito estoica, né, de como ele deveria viver e ser resiliente apesar das circunstâncias, né? A época do Império Romano foi um auge civilizatório para a Europa, né? Tanto que a gente ainda utiliza leis romanas e referências romanas. Então é um marco civilizatório para nós, para todo o Ocidente. Mas ao mesmo tempo foi uma época de muitos altos e baixos, muitas crises, né? E Roma resistiu muito tempo,
mais do que os estados modernos, né, que a gente conseguem resistir hoje, porque qualquer coisinha, qualquer vento que bate aqui, os estados caem, tem golpe, etc. Né? Então, Roma foi muito resiliente. Então, esse ideário estoico estava muito presente, não só nos líderes, mas para o próprio cidadão romano. Então, trazer isso hoje para a modernidade, às vezes eu acho que em alguns aspectos pode ser usado de uma maneira meio simplória, e aí as pessoas acabam não compreendendo, porque é duro. O estoicismo é duro. Demais. Né? E eu vejo sendo usado principalmente no meio empresarial. No meio né? empresarial, exatamente. Meio empresarial, e aí a gente está falando às vezes de pessoas que já têm uma força de vontade, uma resiliência, que dão conta de interpretar e viver aquelas ideias. Certo? Mas para uma pessoa comum que vai ter dificuldade de aplicar isso, às vezes pode gerar até um sofrimento, porque não foi bem explicado, porque às vezes foi colocado como uma receita de bolo. Para quem é leigo e está assistindo a gente, o que é o estoicismo? Esqueci de pedir para vocês falarem. Boa. Porque tem gente que não sabe. Tá bom, claro. Então, o estoicismo é uma corrente de pensamento filosófico, tá? Surgiu mais ou menos ali 2.300 anos atrás, tá? E de maneira geral, o estoicismo vai dizer assim, tem coisas que estão sob seu controle e tem coisas que não estão. Aí você já vai saber onde você vai poder dar o seu foco, gastar a sua energia. Isso. Aprende a diferenciar as duas coisas, porque já é uma sabedoria. Você aprender a diferenciar o que está sob seu controle e o que não está. Seu livro é baseado nisso, não é? Ou não? Não. A miserável banalidade do descartável, você sabia o que você pode descartar ou não? Não. Também fala sobre virtudes que os estoicos pregam, mas não com esse viés estoico. Então, essa ideia, né, de que eu separo aquilo que... O que está sob o meu controle, no que eu posso agir e o que não está. Então, eu ajo de acordo com aquilo que é possível de agir dentro do meu controle e faço a minha parte. Né? E aquilo que não está no meu controle, tem uma frase que diz, né? Sofre e aguenta. E é isso aí. Se não está sob seu controle, sofre e aguenta, mas não infeliz. Aceita que aquilo não está sob seu controle e faça a escolha de ser feliz apesar disso. Apesar das circunstâncias, se elas são difíceis. Eu acho que o meio empresarial falha muito por trazer uma visão muito na superfície do que seria o estoicismo e tal. Eu acho que tem a parte positiva que eu vejo nisso tudo, igual citamos aqui, é a questão da popularização de um conhecimento que é nobre, por assim dizer. Porque os estoicos eles focam muito na questão das virtudes, você construir as virtudes e entender que tem coisas que realmente você tem que largar a mão, porque por mais que você mova mundos e fundos, aquilo vai continuar inalterado, então não faz sentido, né? E assim, a parte do estoicismo que eu acho mais interessante, igual você citou aí no Império Romano e tudo mais, o que Marco Aurélio dizia na obra dele, Meditações, né? Que foi um diário que ele escrevia lá e tal. E uma coisa que me chama muito a atenção no estoicismo é aquela expressão em latim, memento mori. E assim, como é tão difícil a gente ter esse entendimento do quão efêmeros somos nós, né? E muitas das vezes a gente se deixa levar pelo ego, aquela coisa toda. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como que a gente pode ter uma visão de que tudo é temporário, né? Entender essa parte estoica da coisa de que a gente está aqui, mas por um curto período de tempo, e a questão de vivenciar o presente. Como você, né, através do seu conhecimento, você enxerga essa questão, como que a gente pode pôr na prática esse entendimento aí de que tudo é passageiro? Nietzsche busca lá dos gregos, né, a ideia do amor fati, né? Amor ao destino. Então, é meio que entender que tem certas circunstâncias da vida que estão destinadas a acontecer e a gente tem que aprender a amar a nossa vida, o nosso destino, as condições, né? A gente não escolheu vir com o corpo que a gente tem, né? Não montou o personagemzinho de RPG lá do jeito com as características, né? Senão ia ser todo mundo bonito, alto, etc, né? Então, a gente não escolheu as características que a gente veio, a gente não escolheu as características da nossa família, da nossa condição financeira, etc, etc. Certo? Então, a gente, nesse sentido, tem que amar o destino, amar as condições, como elas estão postas,
né? E desenvolver uma resiliência, desenvolver as nossas virtudes, né? E virtudes vem de virtu, que quer dizer, tem várias etimologias assim, várias significações, mas tem algo relacionado com a ideia de poder moral, tá? E de lugar alto, assim, né? Dentro de nós mesmos. Então, o desenvolvimento das virtudes é olhar assim, são as potências humanas. E se a gente desenvolve, né? Você fala assim, uma pessoa que é mais paciente, tem a virtude da paciência, uma pessoa que é mais sábia, uma pessoa que é mais tolerante, que tem mais temperança, é mais resiliente. Pô, tudo isso a gente não vai associar a uma ideia de felicidade? Não é uma pessoa mais feliz? Né? E a ausência das virtudes, a gente também não vai olhar e falar assim, a pessoa é intolerante, está sempre de mau humor. A gente também não vai associar a uma infelicidade, né? Então, a figura de alguém que é sábio e virtuoso é a figura de alguém que é feliz. Show. E se a gente quer ser feliz, a gente deveria buscar esses poderes naturais do ser humano aí, que são essas potências, as virtudes.